Bom dia, irmãos. Dá um pouquinho mais de volume, por favor. Deixa eu virar um retorno aqui para mim. Nós estamos estudando a série Quem é Deus, a partir dos nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e Breve. E nós estamos na pergunta de número 17. Nós estamos estudando o aspecto criacional de Deus. Nós falamos sobre Deus como Criador de todas as coisas. Falamos especificamente sobre a criação dos seres espirituais, anjos e demônios. Falamos também, e vamos falar hoje, sobre como Deus criou o homem. Mais especificamente, então, agora falando do homem. Nós abordamos um pouco disso quando falamos da criação, da criação como um todo, né? Mas hoje, de forma mais específica, nós vamos falar sobre como Deus criou o homem. E isso também diz sobre quem Deus é. A forma como ele cria também fala sobre quem ele é. E essa é justamente a pergunta 17 do Catecismo Maior de Westminster. Como Deus criou o homem? Eu vou fazer essa pergunta para os irmãos. O microfone está aí disponível. Vou pedir para você levantar a sua mão e o microfone vai chegar até você. Para quem está assistindo a gente pela transmissão, possa também ouvir a sua contribuição. Mas como você responderia isso? Como Deus criou o homem? Eu sei que é uma pergunta bem ampla e pode ser que seja difícil chegar numa definição rápida, né? Mas o que é que lhe vem à mente? O que é que você consegue trazer de definição? A Elô vai levar o microfone até você. Como Deus criou o homem? Pode arriscar, fica à vontade. Aqui, Reinaldo. Bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente a Bíblia descreve que Deus criou o homem, né, juntamente com Jesus, Espírito Santo nos céus, né? Importante enfatizar isso, né? Que foi criado a sua imagem e semelhança. Muito bom. Mas eu acho que tem muito mais do que isso, né? Porque quando está relatado em Gênesis ali, e Deus viu que tudo era bom, então ele criou o homem perfeito, né? Então isso também é importante a gente, né, frisar que o homem foi criado de forma perfeita, né? E depois se perdeu, né? Então o homem criou o mal, né? Criou o erro, né? Então o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus e perfeito, né? E perfeitamente de acordo com a vontade de Deus também, limitado também de acordo com a vontade de Deus. Uhum. Então veja que o Reinaldo trouxe aqui duas coisas que são importantes para a gente lembrar. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e o homem foi criado perfeito. Porque a gente olha a nossa condição de hoje, ela não é de perfeição, ela é de pecado. Mas nós precisamos lembrar que o projeto inicial, original ali foi redondinho, perfeito, né? Presbítero Paulo, o que mais? Deus nos criou para sermos a sua imagem, certo? Certo. Isso. Mas o que eu acho interessante, eu já vou fazer até uma pergunta em cima disso, o pastor pode responder depois, mesmo ele sabendo que nós íamos ser pecadores, porque ele sabia que nós íamos pecar, Isso. que ia acontecer, certo? Mas ele criou a gente para ser a sua imagem e a sua semelhança. Perfeito. Vou falar sobre isso. Mas é isso mesmo, Deus cria a gente com o plano e o projeto de ser a sua imagem e a sua semelhança. A gente vai falar bastante sobre isso já logo de cara ali. Pode falar. Até esse momento também a gente percebe que o homem foi criado imortal, né? Até aí não tinha essa capacidade de morrer, né? Vai morrer Muito depois bem. do pecado. Isso é uma coisa que a gente não lembra, né? Porque a gente se depara tanto com a morte, mas o homem não foi criado para morrer, não foi criado com a capacidade, por assim dizer, de morrer, mas com a capacidade de viver, e a manutenção disso era feita através do fruto da árvore da vida, onde o homem recebia vida a partir de Deus, a partir desse fruto. E com o pecado, Deus coloca lá os querubins, né, nas portas do jardim, para que eles não permitam que o homem coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente em pecado. Mas eles passam a ser mortais, que é um castigo do pecado, né? Nós, né? Eu também sou ser humano, até onde eu lembro, né? Quem mais? Mais alguém?
Então a gente tem aí algumas informações. Feitos à imagem e semelhança de Deus, imortais, criados perfeitos. Tem mais coisa aí. Vamos tentar lembrar mais aí. Como que foi essa confecção de fato? Como Deus criou o homem? Como? Quer falar? Era só tirar a dúvida da pergunta, né, Nicolas? Isso aí, era aí que eu queria que chegar. Diga, seu Edgar, espera o microfone chegar aí para o pessoal escutar bem o senhor. Qual que é o material? Fala aí. Faltou mencionar aí o material com o qual Deus criou o homem, né? E o que foi? Que material ele usou? Bife? O pó da terra. Até pó da terra, isso mesmo, né? Então Deus usa do pó da terra, e isso parece até um pouco intrigante, que o pó se tornou em carne e osso. Mas é algo que só Deus pode fazer mesmo, é algo maravilhoso, é algo extraordinário. Mas Deus, como Deus cria o homem, é também como ele literalmente faz isso, né? A partir do pó da terra, ele faz ali aquela figura de barro, de lama, por assim dizer, de lodo, e sopra a vida nessa escultura ali formada, né? Elô, pode falar o Nicolas, depois a Elô também queria contribuir, né? Deus também soprou o seu espírito no homem, né? E também é importante mencionar que a criação da mulher foi um pouquinho diferente, né? Que Isso, conta pra gente aí, Nicolas. Oi? Como a mulher foi criada, Nicolas? Conte pra A nós. partir da costela de Adão, né? Muito bem. Não, mas fala mais o processo aí, foi... Você só jogou. Explica. Então tá já explico. Pode falar, Elô. Eu acho que também vale lembrar que foi apenas com uma palavra, né? Muito bem. Deus cria todas as coisas com a palavra. Na verdade, existe até algo bem interessante. Porque Deus diz, haja luz, e ali há luz. Que haja flores, relva, que haja plantas, e ali acontece. Mas o homem, ele cria com as suas mãos. É um trabalho manual. É um trabalho artesanal. No homem existe uma dedicação diferente, né? Então ele sopra a vida no homem, e ele não faz isso em nada mais. Ele faz a moldagem do homem, e ele não faz isso em nenhuma outra criação, nenhuma outra elemento, né? Nenhum outro elemento da criação, mas no homem ele põe as mãos, ele cria, ele manufatura. Diga, Cris, fica à vontade. Deus fez o homem e a mulher perfeitos, com livre arbítrio, né? Muito bem. Adão se sentiu sozinho, né? E Deus olhou o coração dele, já tinha também, claro, planejado a Eva, e da costela de Adão fez a sua esposa, né? A Eva. E Deus também se alegrou muito da sua criação do homem, viu que era muito, muito bom. Muito bom, perfeito. Então, Deus estava feliz quando Ele nos fez. Excelente. Nos amando. É isso mesmo. A gente costuma dizer aí nos estudos da teologia que o ser humano é a coroa da criação, é o auge, porque justamente é onde Deus coloca a sua imagem, é onde Ele faz a sua imagem ser refletida na criação. Ele não refletiu a sua imagem nos animais, Ele não refletiu a sua imagem nas plantas, nem mesmo nas partes inanimadas, né? Matéria, rochas, água, nada disso. Mas no homem, Ele coloca a sua imagem, a sua semelhança. Só fazendo já chega aqui, Paulo, só fazendo um adendo ali na questão que o Nicolas abordou e a Cris também trouxe, na criação da mulher, acontece a primeira cirurgia, né, que Deus faz ali. Ele dá um sono profundo em Adão, tira uma de suas costelas, coloca a carne no lugar, é isso que a palavra de Deus nos diz, a gente vai ler esse relato, e daquela costela, de uma parte de Adão, ele cria também Eva, uma companheira que é correspondente. A palavra que a Bíblia usa é idônea, que significa exatamente isso, perfeitamente correspondente a Adão. Reinaldo. Eu tinha falado também no início ali que o homem foi criado de forma limitada, né? E isso é importante, né? A gente frisar hoje, porque a gente está vivendo uma época que o homem cria quase tudo, né? Então, o homem foi criado realmente, né, de forma limitada, e o homem, né, como foi citado ali a questão da mulher também, da criação da mulher, a mulher foi criada completamente diferente do homem, né? E isso também é importante lembrar nos dias de hoje, né?
que internamente, né, falando de cromossomos, a mulher não tem nada a ver com o homem, é completamente diferente, né? Então isso é algo que o homem não pode fazer, né? Como o senhor Edgar lembrou que o homem foi criado por Deus através do pó. Então hoje a ciência cria através de máquinas, através de estudos, partes do corpo humano, mas algo que o homem nunca vai poder fazer. Primeiro é criar um homem do pó da terra e depois colocar o cromossomo de um homem no cromossomo da mulher e vice-versa, né, e criar um ser, uma terceira opção, né? Então isso nunca vai acontecer, né? Essa é uma parte delicada, mas a gente também vai abordar isso hoje, né? Tem o presbítero Paulo, isso. Na verdade, né, pastor Lucas, é tudo muito bonito, né? Isso. Muito legal. Você começa a perceber que foi criada a imagem e semelhança, tal, e você tem que ser um exemplo, mas aí você chega lá que foi uma imagem bem distorcida, né? Mas a grande alegria nossa, eu devo até entrar um pouquinho na sua aula aí, é que, mesmo sendo pecadores, como Deus já sabia, se nós nos aproximarmos desse Deus que nos criou, nós somos totalmente restaurados. Perfeito. Né? Isso é maravilhoso. A palavra de Deus, ela nos traz tudo isso. Então, isso é que faz com que a nossa criação seja uma criação perfeita para Deus. Né? Muito bem colocado, presbítero. A palavra de Deus usa exatamente essa palavra que você usou, restaurar, várias vezes. A gente vai ler pelo menos 2 versículos que falam disso, sobre o que Deus quer fazer no homem, que é restaurar aquilo que foi perdido no pecado, né? Então, a criação não deixa de ser perfeita por causa do pecado, porque o plano, o projeto e aquilo que Deus pode fazer, né, na criação ainda continua sendo perfeito, que é restaurar até aquela condição anterior. A gente vai ser restaurado perfeitamente nessa condição de criatura lá nos primórdios, na eternidade, nos céus, né? Ali nosso corpo será perfeito, nossa alma perfeita, mas até lá nós buscamos essa perfeição como algo alcançável a partir daquilo que Deus pode fazer na vida da gente. Muito bem. Tinha mais alguém que tinha levantado? Não? Quero convidar você então a abrir comigo lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, logo no comecinho, no primeiro capítulo, mas para o finalzinho do capítulo, no versículo 26. Então, as primeiras páginas aí da sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler do versículo 26 até o capítulo 2, 25. É um pouquinho, uma quantidade razoável de texto, mas eu peço que você preste bastante atenção, porque a gente tem aqui uma narrativa da criação do homem no 6º dia, e depois, no capítulo 2, é como se o narrador aqui fizesse um zoom, né, uma aproximação, e ele explica detalhadamente como foi a formação do homem e a formação da mulher. Então veja o que diz lá em Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe que existe um plural aqui. De quem Deus está falando? Que alguém também ressaltou isso, que foi o Reinaldo que falou, né? Presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade cria o homem à sua imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então o Senhor cria o homem à sua imagem e semelhança para que ele domine sobre toda a criação que já tinha sido feita até ali. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Como a irmã Cris lembrou a gente. Houve tarde de manhã
o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. Eu vou dar um salto aqui para o versículo 4 do capítulo 2. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, e onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio, a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Veja a formação da mulher aqui explicada nos próximos versículos. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que o nome lhes daria. E o nome que ele lhes desse a todos, seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então a gente tem aqui a narrativa da criação mesmo do homem e da mulher. E ela já dá para a gente bastante material para nós entendermos como Deus criou o homem. Além desses textos, a própria Escritura, em outros textos, muitos outros textos, a gente vai pegar algum deles aqui, vão dizendo para a gente também aspectos da criação do homem em que Deus explica como ele faz isso. O que a gente pode afirmar, então, já dando uma resposta aí geral, e a gente vai esmiuçar cada uma dessas partes da resposta, que é justamente a resposta que está no Catecismo Maior, é que depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, formou-o do pó e a mulher da costela do homem. Dotou-os de almas viventes, racionais e imortais, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumpri-la, com domínio sobre as criaturas, sobre todas as criaturas, contudo, sujeito a cair. Então essa é a resposta que o catecismo dá para a gente. Vamos começar lá do começo? O fato é que quem criou o homem foi Deus. Isso a gente não pode fugir. Deus é o Criador. Ele não é uma criação espontânea, ele não é uma derivação do macaco, e me desculpe se você consegue lidar aí com essa teoria. Eu agora vou dar carteiraço, né? Eu cursei biologia por 4 anos, sou formado em biologia, e confesso para você que mesmo tendo estudado profundamente sobre isso, não consigo conciliar a criação do homem bíblica com as teorias evolucionistas. É muito difícil você fazer isso, sem ser antibíblico, sem ter que pisar em algum elemento importante, em algum aspecto importante da fé. É um fato. Deus criou o homem, e não criou por consequência criacional, no sentido de que ele criou as primeiras coisas e elas consequentemente foram virando
coisas mais complexas até chegar na complexidade do homem. Eu já falei isso aqui, né, mas eu gosto dessa expressão. Meu pai brinca que acreditar que as coisas aconteceram por acaso é a mesma coisa que você desmontar um relógio com todos os seus componentes, com toda a sua estrutura, com todo o ajuste fino, jogar ele para cima e acreditar que ele vai cair montado sozinho de novo. Deus coloca a sua mão em toda a criação e Ele cria detalhadamente, especificamente, cada um dos elementos da sua criação, inclusive o homem. Então, o homem não é um macaco evoluído, mas o homem é o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. O macaco é macaco, e Deus criou o macaco também, né? O chimpanzé, o gorila, qual você quiser aí falar. Mas são criações distintas, diferentes. E nós vemos isso quando a gente vê que Deus criou o homem com capacidades, dotou ele de capacidades. Enquanto os animais têm aspectos biofísicos, ou seja, eles têm aspectos biológicos e mecânicos, físicos, onde eles são seres sólidos, palpáveis, reais, mas eles têm processos biológicos. A gente, há um tempo, há alguns anos, falava muito sobre os animais são irracionais. Hoje até a gente nem usa tanto essa palavra, porque a gente consegue conceber uma complexidade muito maior daquilo que os animais podem fazer. Se você gosta de ver aí na internet vídeos de animais, você já deve ter visto muitas vezes alguns vídeos de pessoas que treinam seus cachorrinhos para apertarem botões, que têm ordens, e eles conseguem exercer algum tipo de comunicação mais complexa do que um latido para dizer e se expressar aquilo que ele tem. Puxa, dá para dizer que um ser desse é completamente irracional? Acho que essa talvez não seja a melhor palavra. Mas a gente também não pode dizer que esse ser tem uma vontade própria tão intensa e comparada à do ser humano. E é por isso que é ilógico, é antibíblico, eu ouso dizer que é antibíblico, nós tratarmos os animais como se fossem pessoas. Dizer que é um filhinho nosso, né? A gente tem sim muito carinho e deve cuidar muito bem da criação de Deus, dos animais, mas eles não são filhos nossos. Nossos filhos são seres humanos, né? E se você não pode gerar filhos de si, então adote filhos humanos e não filhos caninos, né? Ou pai de gato, e até pai de planta tem por aí hoje em dia, né? Mas não, a criação ela é distinta. As plantas também, elas têm dinâmicas interessantíssimas, e se você vai estudar botânica a fundo, você vai ver coisas muito complexas que as plantas também fazem e se comportam de maneira extraordinária. Elas conseguem ter percepções de luz solar, de dinâmicas com outros animais, plantas que simulam, inclusive, nas suas flores, aparências de outros animais para que possa atrair polinizadores. É maravilhoso o que Deus fez, mas ainda assim, não pode ser comparada à complexidade daquilo que o homem é e daquilo que Deus fez no homem, porque Ele não criou as plantas à sua imagem e semelhança, não criou os animais à sua imagem e semelhança, mas criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, nós vemos no homem uma capacidade, conhecimento e discernimento muito diferente, justamente porque ele não é feito só de corpo e matéria, matéria e matéria dinâmica, vida, né? Orgânica, mas ele é feito também de alma, ele é dotado de uma alma e que concede a ele uma complexidade, uma capacidade de abstração que ultrapassa aquilo que os animais e plantas podem fazer. Então você nunca vai ver um cachorro, por exemplo, cursando uma faculdade e conseguindo adquirir um conhecimento tal em que ele possa começar a construir prédios e construções complexas, exercitar tarefas extremamente complexas. Ainda que a gente consiga olhar um João de Barro, um animal tão pequenininho, tão singelo, e que constrói uma casa muito bonita e muito bem pensada. Ele consegue detectar que lado que a chuva vai bater para conseguir fazer a sua casa ali de barro de uma maneira arquitetônica, né? Um exemplo de arquitetura. Mas o João de Barro, desde o início dos tempos, faz essa mesma casa. O ser humano não. O ser humano tem uma dinâmica de conhecimento em que um dia ele fazia casas simples, choupanas, cabanas, ocas. Hoje ele constrói prédios de alturas inimagináveis. O João de Barro não. Ele continua fazendo a sua casinha de barro desde os primórdios da humanidade, desde que o mundo é mundo, desde que o João de Barro existe. Ele continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, ainda que você tenha elementos de inteligência e de complexidade no mundo animal ou mesmo nas plantas, eles não conseguem evoluir, crescer
nesse conhecimento. Isso está arraigado no DNA e eles já nascem prontos para fazer essas coisas. O ser humano não, ele pode adquirir conhecimento e complexidade de conhecimento. Dona Clarice, quer falar? O seu Edgar. É interessante notar, pastor, que Moisés ele discorre aí, no capítulo 1, a respeito da criação, a partir do versículo 11 até o versículo 25, ele vai discorrendo os seres viventes, dizendo assim, e Deus criou cada um segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Essa questão de evolução aí é mais difícil você crer em evolução do que crer na criação. Ele criou cada um segundo a sua espécie. Quando é para criar o homem, ele diz segundo a nossa imagem e semelhança. Aí existe, né, uma diferença fundamental, né? Quero aproveitar o gancho aí do que o seu Edgar trouxe. Vitor, você consegue projetar para mim Salmos, capítulo 8, versículo 5, onde ele fala da magnitude, da grandeza que é a criação do homem. Então ele diz lá assim, ó, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Pega o 4 para mim um pouquinho, um versículo antes. Quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Então ele está falando ali sobre o homem, e depois ele diz que o homem foi criado um pouco menor do que Deus. Nós somos deuses? Não, não fomos criados deuses, não somos semideuses e nada disso. Mas sim, o ser humano, ele possui na sua criação, na forma como Deus o criou, algo muito especial, porque Deus coloca de si, da sua imagem, no homem. A Bíblia fala para a gente que Deus forma o homem do pó, literalmente do pó da terra, e essa mistura que ele faz ali de pó, né, e vai conformando o homem, dá para ele um corpo. Essa imagem e semelhança que Deus aplica ao homem não tem a ver com essa forma física, porque a gente já viu aqui, inclusive nessa série de aulas, que Deus é espírito, e espírito não tem forma corpórea, forma física. Então, o que aspecto dessa imagem Deus coloca no homem? E isso aqui é interessantíssimo, porque ele não faz isso só no homem, mas ele faz isso também na mulher. Já vou fazer o gancho aqui, antes de falar especificamente sobre essa questão da imagem e semelhança, que quando Deus cria então a mulher, a gente já viu ali, tanto no texto, quando eu narrei também, que ele tira uma costela de Adão e faz ali a mulher a partir de uma parte do homem, como alguém que sai do homem, como alguém que é também igual, semelhante, idôneo, correspondente ao homem, feito próprio para o homem. Observe que o conceito de macho e fêmea já existia. Vocês conseguem perceber isso no texto? Porque o que fala ali? Que Adão começou a dar nome para os animais, Deus trouxe os animais para ele e falou, dê nome para os animais, e o nome que você der é o nome que vai ficar. E aí ele via que o leão tinha a leoa, que a vaca tinha o boi, que o passarinho tinha a fêmea do passarinho. E cada animal tinha o seu macho e a sua fêmea. Puxa, ele percebia que todo mundo tinha alguém correspondente, e ele não. Ele era o homem criado, sozinho. E a Bíblia fala para nós que Deus percebeu e disse, não é bom que o homem esteja só. Ali no 2,18, eu vou fazer para um homem uma mulher, alguém que lhe seja uma auxiliadora, que tenha correspondência com ele, que seja semelhante a ele, e por isso é tirada dele. Então, assim como o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e a mulher é feita semelhante ao homem, ou do mesmo material, ela também possui a imagem e semelhança de Deus. Veja que então nessa criação a gente tem uma distinção entre duas figuras, dois tipos nessa natureza. Eu quero fazer aí uma viagem um pouco complexa com você e nós pensarmos na natureza divina. Quantos seres divinos existem? De natureza divina. Quantos seres divinos existem? Difícil essa pergunta, né? Lô fez uma cara, tipo assim, o que você está querendo dizer com isso? Onde você vai chegar, né? Quantos seres divinos existem? Arrisca aí, pode falar. Nós temos 3 seres divinos. É que a gente tem medo de falar que tem mais de um Deus, né? Existe uma espécie, a espécie de divindade é uma só, que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
eles vivem em harmonia tal, eles vivem em faltou a palavra aqui, né? Mas uma harmonia mesmo, tamanha, de que eles compartilham perfeitamente dos seus planos, da sua existência, e são feitos da mesma essência. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, perceba que não é só características psíquicas, psicológicas, criativas ou emocionais, mas ele coloca inclusive isso no homem e na mulher, porque da mesma substância ele faz o homem e a mulher. Ele cria o homem do pó, mas a mulher ele não faz um novo ser humano. Ele tira da mesma substância do homem e cria a mulher, para que eles vivam na mesma harmonia que a Trindade vive e compartilha entre si todas as coisas. Eles não vivem em competição, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque cada um tem a sua posição, um não invade a posição do outro, o Filho não está galgando ser o Espírito não está tentando ser Deus Pai, mas eles estão em perfeita harmonia, regendo o universo. E ele coloca isso no homem e na mulher e diz: vocês são de uma única substância, criados para viverem em perfeita harmonia e em conjunto, cada um com o seu papel, sem que nenhum precise invadir o papel um do outro, mas que sejam convergentes entre si e não divergentes, para que as diferenças que há entre o homem e a mulher sirvam para que eles possam expressar perfeitamente quem Deus é. Então Deus coloca de si algumas características no homem, Deus coloca de si algumas características na mulher, e eles unidos conseguem refletir perfeitamente tudo aquilo que Deus colocou da sua imagem e semelhança na humanidade. E é por isso que a unidade entre homem e mulher é a expressão perfeita do caráter de Deus na humanidade. Tudo aquilo que Deus colocou na humanidade, Ele expressou na conjunção, na junção, no matrimônio, no casamento entre homem e mulher. E aqui a gente entra num assunto delicado, que ninguém quer falar, mas a gente precisa falar, porque é o que a palavra diz. Deus criou homem e mulher. Não tem intersexo, terceiro, quarto, quinto, sexto sexo. Não existe LGBTQIABZ, me fala disso, tem mais uma letra lá, né? Mas, seja onde for, isso não faz parte da criação de Deus. Não faz parte da criação de Deus. A criação de Deus é homem e mulher. Tudo que passa disso é desvio trazido como consequência do pecado na humanidade. Deus criou homem e mulher. E é isso que a Bíblia fala para nós com toda clareza. Deus não tirou outra costela de Adão para fazer um terceiro, um quarto, um quinto elemento. Nem mesmo da mulher. E nem mesmo colocou no homem algo que ele pudesse, então, no homem, na humanidade, né, que ele pudesse, então, explorar novas possibilidades. Tudo isso é fruto do desvio que o pecado traz no nosso coração, fruto da nossa cobiça, do nosso mau desejo, dos desvios que o nosso caráter tem por causa do pecado. Deus fez para ser perfeita a expressão de si, homem e mulher unidos. Homem e mulher. Essa é a criação de Deus. Não tem nada além disso. Mas, mesmo quando a gente considera as relações entre homens e mulheres, nós vamos ver uma série de disparidades, de situações, de conflitos e de dores. Mulheres que vivem oprimidas pelos seus maridos, homens que sofrem também dentro dos seus lares com mulheres que não são sábias, que são violentas, que desprezam os homens também. Existe isso dos dois lados. A gente vê o ser humano em completo conflito, porque existe um distanciamento do ser humano de Deus. E o presbítero Paulo falou isso para a gente, que Deus pode restaurar todas as coisas. O projeto de restauração que Deus tem para o homem e para a mulher é que eles possam, então, espelhar o relacionamento da Trindade para que eles vivam em perfeita harmonia. E a gente precisa estar extremamente ligado com Deus, porque olhe para dentro de si, porque eu olho para dentro de mim e eu não consigo ver nenhuma habilidade para viver em perfeita harmonia com a minha esposa, ainda que eu ame ela profundamente. Porque em mim não tem essas qualidades. Então eu preciso me ligar a Deus, para que Ele me ensine, pela força e poder do Seu Espírito Santo, que eu possa viver em perfeita harmonia com a minha esposa. E, consequentemente, a partir da unidade familiar,
essa expressão de união e coesão, ela reflete sobre os filhos, ela reflete sobre a sociedade, ela reflete sobre a igreja, para que todo mundo possa viver em perfeita união, espelhando a relação da Trindade na criação da humanidade. Veja como é profundo isso, como Deus cria, e por isso que, como Deus cria o homem, fala tanto de quem ele é, porque ele cria o homem colocando no homem a sua imagem, a sua semelhança. Então, nós não somos deuses, não nascemos poderosos por nós mesmos. Por causa do pecado, tudo isso foi deturpado. Embora nós tenhamos sido criados para dominar sobre a criação de Deus, e esse domínio, a gente sempre associa a palavra domínio como algo extremamente opressor, pesado, difícil, mas o domínio é no sentido de cuidar, preservar, dominar de tal forma que a gente garanta a continuidade dessa natureza, da existência do planeta como ele é, como Deus criou para ser, e não sermos sugadores, exploradores de toda a criação. Não é um domínio tirano, mas um domínio amoroso, assim como o Senhor domina sobre nós de forma amorosa. Ele é o nosso Senhor, a gente chama ele de Senhor, porque ele é o nosso dono. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, é isso que a palavra diz, um povo separado para ele. Mas ele não é um senhor tirano sobre nós, ele não é um ditador, mas um pai amoroso. Ele se apresenta como um pai amoroso. E esse mesmo caráter nós somos chamados a refletir sobre aquilo que ele nos deu para dominar, no cuidado com a natureza, no cuidado com o ambiente, no cuidado uns com os outros. Nós somos chamados para dominar a natureza dessa forma, cuidando, cultivando e guardando. Nós lemos aqui que Deus coloca o homem no jardim para o cultivar e guardar. Esse tipo de domínio que nós temos que exercer. Mas hoje, as pessoas, na verdade, estão sendo dominadas, né? Quando eu falei dessa cultura aí dos pais de pet, dos pais de planta, ou das pessoas que abraçam uma árvore, mas não são capazes de abraçar uma pessoa, nós vemos uma inversão disso tudo. Nós somos dominados pela natureza. Nós somos dominados, inclusive, pela nossa natureza pecaminosa, e não o contrário. Mas as nossas vontades são maiores do que o nosso próprio desejo, do que o nosso próprio poder de domínio, porque nós estamos sujeitos ao nosso velho homem. É só com Deus mesmo que a gente consegue reencontrar essa essência que foi perdida ali ou melhor, deturpada ali no pecado, né? Além disso, na união que nós temos entre homem e mulher, existe uma figura importantíssima, que é tanto essa relação entre Deus e o homem, mas também a relação de Cristo e a igreja. A Bíblia faz uso da imagem do casamento para falar da sua relação enquanto Cristo como noivo e a igreja como a noiva, que vai se encontrar, e esse casamento vai acontecer no dia final, no dia do juízo final. Não é uma cena de caos, mas é uma festa de casamento, em que Cristo e a sua igreja vão se casar, vão se unir para todo sempre, perfeitamente. É a restauração de todas as coisas. Veja que se a gente não consegue, então, alcançar nas nossas relações hoje essa perfeição, um dia nós alcançaremos na nossa relação com Cristo, essa união complexa, perfeita, agradável, sem mancha, sem mácula com Cristo Jesus. Então, destruir a unidade familiar, deturpar a existência de macho e fêmea, é destruir a relação de Cristo com a igreja, ou aquilo que ele espelhou como relação de Cristo com a igreja. É dizer que a Trindade está incompleta e ela precisa de nuances interdivinos para poderem se relacionar e complementar a relação da Trindade. Que a imagem de Deus não foi completamente expressa na sua perfeição, mas que ela veio com algo faltando. E a gente precisa então desvendar nuances de sexualidade para poder complementar a relação da sociedade, ou mesmo dos sexos entre si. Veja que sério é isso mesmo, realmente negar profundamente a palavra. Com isso, gente, eu quero deixar muito claro, e é preciso lembrar, por causa de todos os discursos de ódio mesmo, de intolerância, de crueldade que existe mesmo no meio cristão, evangélico, de que eu não estou dizendo aqui que nós devemos repudiar e expulsar ou não nos relacionarmos com pessoas que estão vivendo em contexto de homossexualidade, em contexto de desvio sexual. Essas pessoas também carecem do evangelho, assim como eu e você
carecemos, ainda que nós sejamos heterossexuais convictos e que você não tenha nenhum problema com isso. Tem gente que tem gente que luta com isso. Tem gente que está, inclusive, no aspecto da luta contra esses pecados dentro da igreja. Tem gente que está no mundo tomada por esse pecado e carece, assim como eu e você carecemos por causa dos pecados que nós temos. Né? Então, assim como nós não rejeitamos outras pessoas com outros pecados, não rejeitemos também aqueles que aparecem entre nós com esses pecados que não são piores. Né? Não são piores. Deus não nos chamou, e eu vou dizer isso aí, talvez você possa ficar um pouco incomodado com o que eu vou dizer agora, mas Deus não nos chamou e Ele não nos converteu para que nós sejamos heterossexuais convictos. Ele nos chama para que nós sejamos filhos de Deus. Existem pessoas que vão andar com Jesus e vão para o céu, lutando contra desejos homossexuais até o final da sua vida, e ainda assim serão filhos de Deus amados. Assim como tem gente que vai para o céu lutando com mentira, lutando com ser extremamente grosseiro, com ser intolerante, com ser impaciente, gente que é invejosa e que vai lutar contra a inveja, e observe a palavra que eu estou dizendo, lutando contra o pecado e não vivendo o pecado, mas lutando contra esse pecado, e ainda assim ser chamado de filho de Deus, porque Deus nos chamou para sermos filhos dele, e não para sermos algo em específico a não ser isso, né? Enquanto Ele nos chama para ser filho, Ele trabalha no nosso coração, nos liberta desses pecados. E Ele pode sim transformar por completo a vida de alguém que vive em qualquer situação de pecado. E é por isso que nós não devemos desprezar qualquer um que se adentra ou qualquer um que nós acessamos, independente do contexto que ele viva, de pecado ou de não pecado, nessa área da sexualidade. Certo? Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Alguma pergunta? Fique à vontade. Muito bem, então eu vou aqui adiante, né? Nós já falamos então do aspecto macho e fêmea, da formação do material, como disse o irmão Edgar, né? O material que Deus usou, o pó, a costela de Adão, mas também o texto que nós lemos fala de quanto eles foram dotados de almas viventes, racionais e imortais. Então o homem foi feito para viver para sempre, é o pecado que traz, o salário do pecado é a morte. A morte é consequência da entrada do pecado na humanidade. Por causa desse pecado, todos os descendentes de Adão e Eva, incluindo eu e você, perderam essa capacidade de viver para sempre. Isso só vai ser restituído a nós no dia final. Mas nós somos capacitados com almas que vivem para sempre. Tínhamos corpos que viveriam para sempre, que eram essa manutenção do corpo era feita através dessa árvore da vida, mas isso nós perdemos, mas as nossas almas não são destruídas quando nós morremos. A nossa alma, o nosso espírito, ele permanece vivente, ele não é descaracterizado, mas ele é renovado, perfeitamente renovado em Cristo Jesus. E nós somos dotados de racionalidade, como eu já falei antes, inteligência, complexidade, capacidade de abstração, de perceber coisas que não são óbvias e de tornar complexo aquilo que parece muito simples. A gente consegue discutir as coisas filosoficamente. Deus nos deu isso no aspecto da criação. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Eu vou ler do 26 ali para pegar o trecho inteiro. Ele diz assim: portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo, as Escrituras repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem nos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, esse versículo aqui, 28, embora ele não esteja num contexto de criação, ele fala de um aspecto do ser humano, em que existe uma alma e um corpo. E ele fala que existe algo que pode matar o nosso corpo, mas não pode matar a alma. Doenças podem matar o nosso corpo, mas não podem matar a nossa alma. Pessoas, um assassino pode matar o nosso corpo, mas não pode matar a nossa alma. O envelhecimento, que é um processo natural,
pode matar o nosso corpo, mas não corrompe a nossa alma, não corrói a nossa alma. Mas ele diz que existe algo, então, que afeta o homem, que pode fazer perecer, e até ele usa outra palavra, que ele não usa mais matar, mas ele usa perecer o corpo e a alma no inferno. E ele está falando aqui do nosso inimigo espiritual mesmo, de Satanás, o pecado, de tudo isso que faz com que a nossa alma seja corrompida, que ela pereça e que ela sofra. Então nós temos alma e nós temos corpo, nós somos dotados desses dois elementos. O corpo é perecível, e a Bíblia fala para nós que no dia final, quando Cristo vier nos buscar, ele vai nos dar um novo corpo, um corpo renovado, que não perece, que não se adoenta, que não precisa nem mesmo recorrer à árvore da vida, porque o fruto que nos alimentará será a presença do próprio Cristo, e ele vai renovar os nossos corpos eternamente. Mas ele diz então que existe, o Antônio aqui, Elô, por favor, que existe então algo que pode corromper a nossa alma e levar a gente para o inferno, que é o pecado. Então a gente precisa entender essa separação e cuidar do corpo e cuidar da alma, não como duas coisas distintas, mas entendendo que eles interagindo entre si fazem sentido, e que nós, cuidando da alma, precisamos cuidar do corpo, e cuidando do corpo, precisamos estar atentos também aonde a nossa alma vai. Mas se nós perecermos no corpo, a nossa alma precisa estar ligada àquilo que é bom e àquilo que é eterno, que é o Senhor Jesus, o nosso Deus. Antônio, fique à vontade, meu irmão. Essa possibilidade da morte do corpo, nós temos que considerar também como uma misericórdia de Deus, né? Que imagina a pessoa, no momento que nós perdemos essa capacidade, como você falou, de como se fosse uma renovação todo o tempo, através da árvore da vida, a pessoa, após o pecado, ia sofrer o resto da vida, com dores, com essa... Exato. E imaginar uma pessoa vivendo 200 anos sofrendo assim, né? Então, o corpo perecendo, mas não morrendo, né? Morrendo. Então, essa situação da morte é uma misericórdia do próprio Deus, que nós devemos considerar. Perfeito, muito bom. É muito legal isso que você trouxe, Antônio, porque a gente esquece, né? A morte fica só com um tom do castigo, mas ele também tem um tom de preservação, né? Porque imagine ser um imortal, que está sempre perecendo, né? Com os pedaços do corpo caindo por aí, mas nunca morrendo. Nunca morrendo. A gente ia virar verdadeiros zumbis, né? Reinaldo. Pastor, uma vez eu fiz um comentário sobre sangue, né, que é diferente do homem e da mulher, e é importante, né, falar sobre isso também quando fala da criação ali, e também em outras partes da Bíblia que descreve a mulher como sendo parte mais frágil, né? Então, na própria criação de Deus, embora o corpo possa muitas vezes ser parecido, mas fisicamente ou internamente são diferentes, né? O sangue, né? Até estava comentando com a Michela aqui que tinha um estudo, e eu não sei como é que está esse estudo hoje, que o homem nem poderia receber uma transfusão de sangue de uma mulher. Né? O sangue de homem tem que ser doado para homem, de mulher para mulher, porque são diferentes internamente, né? Carregado de hormônios e muitas coisas outras diferentes, né? E mecanismo de defesa também é diferente no sangue, então, né? O pastor pode falar isso melhor do que eu, né? Então, para ver como Deus é perfeito nesse sentido, né, de criar os seres, embora parecidos, né, são seres humanos, mas internamente são diferentes, funcionam diferentes, físico e emocionalmente, né, então, o mundo tenta hoje misturar um pouco isso, né, então a gente já consegue perceber que na própria essência isso não é igual, né, e nunca vai ser, né. Não mesmo. Perfeito. Mesmo o homem e a mulher que se identificam perfeitamente, que têm afinidades e gostam das mesmas coisas, eles são completamente diferentes um do outro, né? Eles nunca vão ser tão parecidos a ponto que a gente pode dizer, são iguais, né? Não são, e não foram feitos para serem iguais. E quando eu digo isso, eu não estou falando que a gente não tem que ter um tratamento igual no sentido de um respeito, de uma consideração enquanto ser humano. Enquanto ser humano, nós somos todos iguais na nossa existência, mas são papéis diferentes, são características diferentes. Existem coisas que nós homens nunca conseguiríamos fazer e nunca vamos conseguir fazer como as mulheres fazem. E graças a Deus por isso, porque Deus criou as mulheres para fazerem essas coisas. E existem coisas que as mulheres não vão poder fazer igual aos homens, porque o Senhor Deus criou os homens para fazerem essas coisas, né? Esse não é um discurso muito popular, mas é real, é fato, né? Não fato só biológico, mas fato criacional também, espiritual.
Deus tem um papel para cada um muito específico e o biológico só é a expressão óbvia dessas diferenças, né? De que existem essas diferenças. Como você falou, né? O sangue da mulher circula uma quantidade hormonal muito diferente dos hormônios do homem. Eu não sei, nunca tinha ouvido falar desse estudo da transfusão de sangue, né? Mas pode fazer algum sentido, sim. Mas sim, existem diferenças biológicas muito claras e muito óbvias nisso tudo, né? Elô, você queria falar? Pode falar. Eu sei que a nossa conversa tem sido antes da queda, agora, Sim, né? isso, Mas antes da queda. só levantar uma questão que eu já tinha pensado, mas eu falei, não vou falar, mas ele falou, agora eu vou falar. Porque, assim, antigamente, a gente vivia uma questão de hierarquia familiar muito radical. Hoje, a gente vive o oposto desse radical. É uma liberdade muito grande. Então, assim, eu acho que a gente está numa sociedade onde a gente tem vivido o extremo negativo de 3 formas. Muito machismo, um meio termo e muito feminismo. De que forma a Bíblia nos instrui, se você puder falar um pouquinho sobre isso, clarear para a gente o papel do homem, o papel da mulher, de forma que a gente escuta tanto, hoje em dia, falar sobre... Eu vou usar a palavra feminismo, que fica mais fácil de denominar. Muito o feminismo a ponto de que algumas coisas a gente está se conformando de forma errônea. E assim como antigamente o machismo era tão grande que também era aceitável para as pessoas. Uhum. Mas a Bíblia ela vai abominar tanto o excesso quanto de ambos os lados. Então, de que forma a gente pode olhar para isso, o papel do homem, o papel da mulher, a ponto de que a gente não tenha homens extremamente grosseiros ou, né, machistas, nem homens extremamente acomodados, assim como mulheres empoderadas demais, mas também submissas de uma forma bíblica e saudável. Isso, legal. É verdade, a gente vive nos extremos, né? Bastante extremo. Nós vivemos em uma sociedade ou que ela oprime completamente, ou que ela gera uma liberdade tal que é incoerente, né? E que alguém acaba sendo anulado ou o homem acaba sendo emasculado. Mas vamos pensar, essa é uma resposta complexa, eu vou tentar fazer aqui um apanhado geral, né? Eu acho que é uma coisa que rende uma boa conversa. Mas vamos pensar nas características que Deus colocou em cada um. Por exemplo, o homem consegue gerar uma vida? Gestar um bebê? Não. Essa é uma característica da mulher. A mulher tem capacidade de não só fazer uma gestação, mas ela pode nutrir. A gente precisa olhar para essas características que são específicas em cada um. Outro exemplo aqui pegando do homem, né? Por exemplo, a gente vê aí hoje aparecendo muito essa questão das mulheres trans competindo com outras mulheres e que são, na verdade, homens com aparência de mulher e que têm o dobro do tamanho, o dobro de massa muscular e fazendo recordes que nunca fizeram entre as mulheres, mas porque existe uma disparidade. Deus fez o homem para ele ser fisicamente mais forte, né? Por quê? Porque ele tem um papel de defesa, de cuidado, de proteção. E aí, quais são as soluções que a gente está dando? O homem não pode, ele tem que reprimir a sua força. Quando a gente devia dizer, o homem precisa aprender em Cristo qual é a maneira correta de ele usar a sua força. Ele precisa ser forte para proteger a sua família daquilo que é mal. Ele precisa ser forte para ver um assalto acontecendo na rua e se levantar em favor daquele que é desfavorecido. Me revolta profundamente quando eu vejo situações onde as pessoas estão assistindo, muita gente às vezes assistindo, alguém sendo agredido na rua, assaltado na rua, e não tem um homem que se levante para poder defender. A gente vê vídeos disso na televisão, as pessoas têm receio, têm medo, porque foi implantado na nossa cultura que a gente não tem que se meter, ou que o homem não pode ser forte. E aqui eu não estou estimulando violência, mas força é diferente. A força ela é usada de maneira certa, com medida, não para matar, mas para defender. Autoridade. Também, né? Exatamente, para exercer autoridade. Então veja que a solução que o mundo dá hoje é que a mulher, como ela tem a capacidade de nutrir, o corpo é dela e ela faz o que ela quer com o corpo dela. E com isso, ela despreza a capacidade dela de nutrir e ela se sente no direito de eliminar do seu corpo, de dentro de si, uma vida, já que ela pode fazer o que bem entende com o seu próprio corpo.
quando ela não entende o privilégio que Deus deu para ela de gerar vidas, de ter essa habilidade, essa capacidade. É fenomenal o que acontece numa gravidez no corpo de uma mulher. É incrível, o que Deus fez é perfeito, é maravilhoso. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma moça falando sobre um estudo que conseguiu constatar que o feto, justamente por ele ter células tronco ali, não, que são células que podem se diferenciar em células de qualquer tipo do corpo, elas têm uma capacidade de reconstituição, de cura muito forte, né? Tanto que existem tratamentos com células tronco e estudos nesse sentido, mas que o feto envia parte das suas células para dentro do organismo da mãe, para que ela possa ser curada de possíveis doenças que ela tem, para que ela possa gerar o filho de maneira mais saudável. Não é fantástico isso? Isso é um aspecto da gravidez. Como que alguém pode olhar para isso e falar, bebê é um problema, eu vou matar. Isso aqui é um inconveniente na minha vida, eu vou eliminar essa vida. Então a gente foi para os extremos, onde a gente devia olhar para essas capacidades que Deus deu para o homem e para a mulher, e elas serem levadas aos pés da cruz e serem restauradas naquilo que elas foram criadas para ser. O homem tem um papel de cuidado, de proteção e de provisão. A mulher tem uma capacidade de nutrição, de gerir, de atenção. A mulher tem uma capacidade de detalhes que o homem não tem, e isso é maravilhoso para o bom funcionamento da sociedade, da família. Com isso eu não estou dizendo que mulher tem que ficar em casa, não estou dizendo que homem tem que sustentar a casa sozinho. Acredito que a gente consegue lidar com isso de uma maneira harmônica, em que a mulher pode sim trabalhar fora de casa, o homem pode também trabalhar, mas existem responsabilidades na criação dos filhos, que o homem precisa ser presente na criação dos filhos, essa coisa de que o filho é a mulher que cuida, o homem só vai e traz a comida para dentro de casa. Esse é um pensamento antibíblico, porque os filhos precisam de modelos de homem, seja uma menina, seja um menino, precisam de modelos masculinos. A mãe também precisa exercer esse cuidado e presença na vida dos filhos, mas ela também pode ser, como a gente vê lá a mulher de Provérbios, que é a mulher que a gente idealiza, 31, mas ela era uma mulher que fazia negócios, vendia coisas, ia no mercado, ela vendia aquilo que ela produzia, ela administrava, gerenciava a casa. Então a gente vê uma mulher que trabalha também. Mas tudo isso precisa ser com muito equilíbrio, né? Como eu disse, assim, é muito difícil dar essa resposta de uma vez só, né? Uma resposta muito complexa, mas eu acho que a gente pode começar a olhar para aquilo que são características específicas que Deus deu para o homem e para a mulher e começar a entender como que isso pode ser visto a partir das Escrituras. E o que isso realmente quer dizer? A gravidez é só um acontecimento? Não, ela diz o que a mulher é capaz de fazer em nutrição, em gestação. O homem é forte só para ser bruto? Não, isso significa que Deus deu para ele força, para ele exercer um papel de cuidado, de proteção. Então, olhar para além daquilo que é a situação visível em si e olhar o princípio que está por trás e levar isso para um equilíbrio dentro da palavra. O presbítero Paulo quer falar, Elô? Não sei se eu fui aí, Elô, acho que uma pincelada, né? Pastor, na verdade, desde da criação, muita coisa foi mudando, né? Até pegando um pouquinho o gancho da Elô, eu vejo hoje, eu falo um pouquinho mais nessa área, porque eu, desde 1980, quando eu cheguei aqui em Curitiba, tá, seu Elias, eu não imaginaria, eu sempre via que as mulheres gostavam de jogar futebol, mas eram ruins pra caramba, né? Mas hoje, eu não imaginaria ver o que eu vejo na televisão, o futebol feminino. Então, a mulher, ela procurou muitos meios, digamos. Ganhou espaços, né? Muito espaço, ela ganhou muito espaço. Existe a mulher que trabalha no dia a dia, numa empresa, que, se você der uma bronca, ela vai chorar, né? E existe a mulher que recebe a bronca e tenta se aperfeiçoar naquela falha. Uhum. Eu falo isso porque onde eu trabalho tem muitas mulheres, e eu vejo muito acontecer isso, né? Mas eu percebo a coisa crescendo assim como tem homem também que chora. Eu percebo a coisa acontecendo assim, digamos, a CBF já diz que até em 2027, não tem nada a ver muita coisa, todos os times da Série A e Série B têm que ter time feminino. Então, você vê que a proporção é muito grande em termos de mulher partir para essa área, né? Então, o que eu vejo assim,
Tem duas coisas que se fala muito no nosso país que eu não sei se sou um pouco fechado para isso, um pouco tapado, que é sobre o racismo e sobre feminismo. Entendeu? Eu sei que existe, Sim. mas eu não procuro acompanhar muito, que são coisas que muitas vezes até me chateiam, assim, da forma como são tratados as situações. E talvez isso seja uma falha até do presbítero Paulo em não acompanhar, né? Eu tenho alguns defeitos e algumas falhas que eu gostaria de acompanhar muitas questões, até para discutir o assunto quando há necessidade, e às vezes eu sou um pouco falho nessa parte. E eu vou mais naquelas áreas que eu gosto, né? Então eu procuro acompanhar, eu procuro explorar, eu procuro pesquisar e ver alguns detalhes importantes. Então, o que eu vejo hoje, na verdade, é que o homem perdeu um pouco de espaço e as mulheres, realmente, elas subiram um patamar muito grande. E hoje elas lideram muita coisa mesmo. Isso é bom? Eu entendo que é bom. Né? Eu, como homem, entendo que é bom, porque o homem também tem o seu espaço. Né? Mas, às vezes, ele é bem falho naquilo que ele faz. Um dos problemas... não sei se dá para dizer que é um dos mais graves, mas um dos problemas graves do feminismo, principalmente essa linha mais moderna, mais contemporânea do feminismo, é que a mulher, para vencer, ela precisa diminuir o homem. Quando, na verdade, a gente podia, sim, trazer a mulher para esses espaços e ela conquistar, mas ela não precisa diminuir o homem para isso. Que é essa ideia, então, de que o homem é desprezível, e ele é tóxico e ele só pode ser ruim. Então ele precisa ser abafado, diminuído para que a mulher brilhe. Veja que isso é uma inversão do que sempre aconteceu com o homem, que era a ideia de que o homem é superior, melhor e ele precisa abafar a mulher. Nenhum nem outra resposta, porque os dois são faces da mesma moeda. Né? A gente precisa encontrar esse equilíbrio e que o feminismo ainda não encontrou e não sei se vai encontrar, até porque o feminismo e mesmo os movimentos antirracistas, eles ganharam um aspecto religioso. As pessoas tomaram esses movimentos ideológicos e outros movimentos ideológicos como religião. Tem gente que vive, respira e transpira isso. Né? E aí eu vou aqui me justificar, até porque a gente está na internet, né? Me justificar, não, me deixar claro, né? Porque um dos discursos mas você não tem lugar de fala para falar isso. Eu venho de uma família de pessoas que sofreram racismo e sofrem racismo até hoje. A minha mãe já foi seguida em mercado muitas vezes por segurança. Né, porque eu ainda estou misturado aqui, meu pai é mais branquinho, minha mãe pele mais preta, mas a gente já sofreu com isso, eu já sofri com isso na escola. Então, é real, racismo é uma coisa real, acontece, mas tratar da forma como vem sendo tratado, como se fosse realmente um aspecto religioso, a minha crença, eu sou antirracista. Não, eu acho que é um princípio que a gente deve ter mínimo de convivência e respeito entre o ser humano, em que a cor da minha pele não vai dizer se eu sou capaz, mais capaz ou menos capaz, se eu sou bandido ou se eu sou bonzinho. Isso a gente precisa realmente combater. Mas tornar isso uma religião, uma transpiração, e isso tem muito a ver com o desespero que a gente tem em se apegar com alguma coisa. O ser humano, na verdade, está procurando alguma coisa para se apegar. Tem gente que se devota ao trabalho, e tem gente que se devota a causas sociais, e tem gente que se devota a ideologias. Mas é um desespero por se apegar em alguma coisa, um grupo de pertencimento, uma necessidade emocional de se sentir valorizado, visto, respeitado, quando na verdade tudo isso quem pode dar para a gente é Jesus. Na verdade, esses movimentos crescendo da forma como eles crescem e seguindo a linha que eles seguem, eles revelam a carência do mundo da presença de Jesus, porque é Jesus que dá para a gente senso de identificação, é Jesus que dá para a gente a identidade de fato que a gente tem, é Jesus que restaura em nós todas as coisas que foram perdidas, é Jesus que é a resposta contra o racismo, a resposta contra a desigualdade entre os gêneros, né, entre os sexos. É Jesus que pode dar essa resposta de maneira equilibrada, sem que eu precise pisar no outro. Eu não preciso humilhar o branco para eu me sentir o preto valorizado, ou o negro valorizado, né, seja qual for o termo politicamente correto. Mas eu preciso entender que nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu preciso buscar a minha restauração espiritual e, por fim, a restauração física. Isso vai renovar a minha cultura, a minha mente e vai transformar minha forma de enxergar o mundo para que eu olhe para aquele outro e diga, você também precisa disso assim como eu precisava. E se ele for branco, preto, azul, não importa.
eu vou trazer ele para perto de mim para a gente caminhar como irmãos em Cristo Jesus, né? Parte da mesma família de forma igual. Então eu acredito que é muito bom que a mulher conquiste novos espaços, mas sempre vai ser muito ruim se isso for em detrimento do homem, em detrimento das crianças, em detrimento de quem for que seja, né? Dos idosos, porque isso gera um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio muito, muito grande. Irmãos, é 11h11, eu vou encerrar por aqui, mas eu quero ainda passar com você em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, que tem algo muito precioso e que às vezes a gente desconsidera quando a gente fala sobre quem o ser humano é. A Bíblia fala para a gente que o ser humano é indesculpável de não perceber, de não reconhecer a existência de um Deus. É verdade que naturalmente a gente não consegue reconhecer a obra salvífica de Cristo, mas a Bíblia fala para nós um aspecto da criação que Deus escreveu no coração do homem a sua lei, ou seja, todas as pessoas nascem com alguma noção, algum incômodo interno que a gente não consegue nem explicar o que nos faz perceber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Romanos 2, 14 e 15. Abençoem aqueles... Não, desculpa, estou no 12, é no 2. 2, 14 e 15. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Eu estou no versículo errado ainda, né? No 1. É isso, não estou sabendo olhar minha Bíblia aqui, hein? Acho que estou com fome. Eu já não estou processando direito. Quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena a eles, então os gentios eram aqueles que não conheciam a lei, eram não judeus, pessoas que nunca tinham tido contato com a lei, eram chamados de gentios. Quando esses que não tinham contato com a lei, descrentes, que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Então Paulo está dizendo aqui que existe um aspecto em todo ser humano que faz com que ele consiga discernir minimamente o certo do errado. Todo mundo consegue entender, e mesmo a criança muito pequena, ela pega o brinquedo escondido e ela não conta a verdade de cara, porque ela sabe que aquilo tem um aspecto de erro. A gente sabe minimamente que matar é uma coisa que a gente não vê como algo normalizado, aceitável. A gente não vai ver uma sociedade se estruturando e normalizando a morte, pelo menos não logo de cara, né? Não de maneira direta. A gente normaliza hoje a morte de maneiras muito subjetivas, mas diretamente você não tem nenhuma lei, pode matar à vontade, só não pode matar se não avisar antes. Não sei, não existe uma lei desse tipo, né? Não é normal isso para nós, porque a gente tem, essa lei do Senhor gravada no nosso coração. O Senhor colocou um senso moral em todo o ser humano. Então ele consegue perceber o certo e o errado. Esse é um aspecto criacional. Deus colocou no nosso coração esse discernimento do certo e errado. E quando a gente se entrega àquilo que é errado, indo até mesmo contra a nossa consciência, que fala pra gente, faz e esconde, a gente faz isso em completa desobediência a Deus, porque a gente não tem temor mesmo do Senhor. E isso revela o quanto nós precisamos e carecemos da salvação da parte de Deus, né? Então é importante a gente perceber isso, porque mesmo quando você fala com um não cristão, tenha plena convicção de que no coração dele está gravada a lei do Senhor, pelo menos no sentido moral, em que ele consegue discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Quando nós pregamos o Evangelho, nós apontamos o caminho em direção àquilo que é certo, porque todo ser humano está em busca de alguma forma em fazer aquilo que é certo, porque o mal incomoda a todos nós, porque ele prejudica a nossa existência. Isso lembra que o projeto inicial lá da criação, nós não fomos feitos para lidar com aquilo que é mal. A gente não foi feito para o pecado. O pecado é um entrave na nossa existência. A gente não sabe lidar com a morte, a gente não sabe lidar com a dor, a gente não sabe lidar com as doenças, a gente não sabe. A gente fica em conflito, isso gera para nós dores emocionais, físicas. A gente fica perturbado por causa das coisas que o pecado nos trouxe, porque a gente não foi feito para lidar com o pecado. E é por isso que o único caminho de restauração é voltar àquele que pode tirar de nós o pecado, que é Cristo Jesus, o único caminho, o único que pode fazer isso, né?
nós estávamos então sujeitos a cair, e de fato caímos, como a gente viu lá em Gênesis, a gente vê em Gênesis que o homem tomou do fruto e comeu, e provou do pecado, e toda a sua descendência prova do pecado junto com ele. Mas nós temos um caminho de restauração em Cristo Jesus, que pode fazer nova todas as coisas, e pode trazer de novo equilíbrio, tudo isso que foi desequilibrado pelo pecado, né? Todas essas relações que foram deturpadas, pode restaurar em nós as famílias, restaurar em nós o conceito de homem e mulher unidos, expressando aquilo que a Trindade é, uma harmonia perfeita, um conjunto perfeito de 3 pessoas que atuam e não disputam entre si, mas de diferenças que convergem entre si e contribuem para um crescimento. Amém? Vamos ficar em pé e a gente terminar esse tempo de aula em oração. Vamos orar. Deus querido, obrigado por esse dia, obrigado pelo dia que o Senhor fez. Obrigado pela sua presença real aqui conosco. Obrigado pelo ensino da sua palavra, pelas verdades que nela contém. Que o Senhor fortaleça em nós a verdade do Senhor. Que não sejamos levados, enganados por mentiras, por crenças vãs, mas que tudo que a gente ouvir, nós possamos passar pelo crivo da palavra, para ter certeza que isso vem do Senhor. Pai querido, firme em nós essa compreensão de que fomos feitos à sua imagem e semelhança, feitos para expressar o caráter de Deus, feitos, ó Pai querido, para espelhar a relação da Trindade, ainda que na nossa limitação, porque não somos deuses, que nós possamos, ó Pai querido, provar intensamente da sua presença e do seu Espírito Santo em nós, para que nós possamos realmente ser parecidos com Cristo e andarmos em perfeita harmonia. Que sejamos agentes de transformação onde nós estamos, para que a mulher não seja desprezada, mas colocada no lugar devido que o Senhor mesmo a colocou. Que o homem não seja hipervalorizado e nem mesmo totalmente desprezado, mas também colocado no lugar onde o Senhor o destinou. Que nós, como agentes de Cristo, possamos ser zelosos, cuidadosos com a natureza que o Senhor colocou nas nossas mãos para nós dominarmos, cultivarmos e guardarmos ela, para glorificar também o seu nome através dessas coisas. Obrigado porque foi o Senhor quem nos fez. O Senhor foi quem nos criou. O Senhor nos ama. O Senhor nos salva através do seu Filho Jesus, dessa condição de pecado em que nós mesmos nos colocamos por causa da cobiça dos nossos olhos. Obrigado porque existe um caminho de livramento e ele é disponível para nós gratuitamente, na presença, na vida e na morte de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor também ressuscitou e venceu a morte. Nós podemos ter vida garantida, nossa alma não será destruída, o nosso corpo será renovado e poderemos viver eternamente com o Senhor, se andarmos com Cristo Jesus, se confessarmos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Toma conta de nós ao longo desse dia, nos traz logo mais à noite também, por tempo de adoração na sua casa, como família da fé. Nos protege e nos livra de todo mal, em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Deus abençoe.